Por que que eu oro e nada muda na minha vida? É sobre isso que eu vou falar com você agora. Seja bem-vindo a mais essa palavra de Deus, esse ensino de Deus para a sua vida. Bom, essa é uma pergunta muito comum que se faz na mente de muitas pessoas. Por que que eu oro e nada muda na minha vida? É isso que eu vou te explicar aqui. Por que que você ora e nada muda, certo? E antes de eu te explicar isso, já quero pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você ama a Bíblia, ama aprender a palavra de Deus, já deixa o seu like aí, já se inscreve para você todo dia aprender algo de Deus através desse canal, tá bom? Vamos lá. Por que que eu oro e nada muda na minha vida? Tem algumas respostas para você. Por isso que eu peço que você fique até o final para que você entenda o que eu vou falar aqui, tá? Isso me faz lembrar de um irmão na igreja, aonde a gente ia para oração junto. Nós orávamos dias de quarta-feira juntos nessa oração. E toda quarta ele estava lá. Toda quarta ele estava lá. Eu estava lá e ele estava lá. E esse irmão, por muitas vezes, a gente não via uma evolução na vida dele. Eu não estou falando de orar um dia, 2 dias. Eu estou falando de cerca de 3, 4, 5 anos. A gente ia ali orando um dia de quarta-feira. Só que aquele irmão tinha a mesma casa, tinha o mesmo trabalho, às vezes um trabalho pior do que o outro. Saía de um e entrava em um pior, que ocupava mais tempo dele, ele não conseguia estar na igreja. Então, mas o dia de quarta-feira ele estava ali. Mas eu trago essa história por quê? Porque eu olhava para ele e eu me questionava por ele. Eu me questionava, como que esse irmão, ele ora e nada muda na vida dele? Por certa vez também eu comecei a olhar para dentro de mim e para minha vida em si, porque tanta oração na igreja, no monte, na vigília, na manhã com Deus, na manhã missionária, na tarde da bênção, em cultos, em tudo que você imaginar. Mas porque eu orava e nada mudava na minha vida. E tem alguns porquê. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque talvez você também esteja igual esse irmão, que orava, ora de madrugada, ora na hora que vai dormir, ora em todos os momentos. Você está orando 24 horas por dia, mas nada muda, certo? E tem alguns porquê aqui, tá bom? Vamos lá para você poder entender por que você ora e você não é respondido, nada muda. A oração, ela não é apenas falas em vãs. Você não vai abrir a sua boca para apenas soltar palavras ao vento. Oração é uma conversa com Deus. E você já viu que uma conversa, ela é digna de alguém falar e o outro escutar. E depois o outro falar e a pessoa daqui escutar. A conversa, ela é uma troca de informações, troca de palavras. Se a oração é uma conversa, que tipo de oração você está fazendo? Porque a oração que você faz é uma oração onde só você fala. Se você dobra o seu joelho e só você fala, isso nunca foi oração. Talvez isso seja uma petição, talvez isso seja alguma mandinga, alguma reza que você faz repetidamente, mas oração nunca foi. Talvez nesse exato momento desse vídeo, algumas pessoas estão tendo a mente aberta para entender que na verdade nunca oraram. Sempre pediram alguma coisa, sempre fizeram reza para alguma coisa, mas nunca oraram, porque orar é conversar. E quando eu converso, precisa-se das duas pessoas estarem falando e escutando. Então, para quem já tem mais experiência e está assistindo esse vídeo, vai lembrar de momentos que você dobrou o joelho para orar e Deus começou a falar com você. Você orou, Deus começou a colocar na sua mente pessoas, situações, circunstâncias. Essa é a oração, porque você estava falando com Deus e Deus falando com você. Porque na verdade, Deus ele não é um Deus que se cala. Tinha um irmão da igreja, que ele era líder junto comigo, e ele dizia assim, Deus ele fala pouco. E eu nunca concordei com isso dele. Na verdade, Deus ele fala muito. É nós
que estamos com os ouvidos tampados e os olhos fechados para ver e ouvir o que ele está falando. Porque ele não é um Deus que fala pouco. Ele fala no simples detalhe, ele fala através dos sonhos, das revelações, ele fala através do vento, da brisa, ele fala através de uma frase escrita no fundo de um carro. Ele fala do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Ele é Deus, então ele não fala pouco, ele fala muito sim. Então, se a gente ora e não tem essa conversa com Deus, existe alguma coisa errada, certo? Wellington, mas eu tô orando e eu não escuto Deus falar comigo. Então, quando você terminar de orar, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir. É impossível Deus não falar com você quando você abrir a Bíblia para poder meditar. A oração, ela é essa conversa. Às vezes, com o joelho dobrado, Deus não vai falar com você. Mas quando você levanta, pega a sua Bíblia e abre ela, Deus falará com você. E você tem que estar sensível para entender o que Deus está falando com você. Bom, por que então eu oro, Wellington? Eu oro e minha oração não é respondida? Não muda nada em mim, porque a oração, já te ensinei aqui, ela é uma conversa de mão dupla. Só que eu quero entrar aqui em 3 pontos para que você entenda. O primeiro ponto é o que a oração está atrelada. Ela está atrelada a esses 3 pontos. A oração, você precisa de entender que ela está atrelada à vontade de Deus. Sim, não tem como você orar e se não for a vontade de Deus aquilo. Tem muita gente que diz assim, eu vou orar, eu quero orar por isso. Tá bom, mas e se Deus não quiser? Eu quero que você entenda que a sua oração não vai mudar a decisão de Deus. Por isso que você ora e nada acontece. Porque você está orando para ser feito a sua vontade. E se esqueceu do que Jesus disse no jardim do Getsemane, quando ele orou e mesmo não querendo, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade. Eu não estou dizendo que você não pode falar a sua vontade, não estou dizendo que você não pode contar os seus sonhos, o que você deseja, mas a oração ela está atrelada à vontade de Deus. Você pode orar 7 horas, 12 horas, 24 horas de joelho dobrado. Deus não vai mudar a condição dele. Deus não vai mudar. Você não é maior do que Deus. Quem manda é Deus. Consegue entender? Então esse é o primeiro ponto. A oração está atrelada à vontade de Deus. Por isso que você ora e nada muda, porque você está orando por uma coisa que Deus não quer. Você está orando por uma coisa que Deus não vai fazer. Você está orando por uma coisa que não é o momento de Deus fazer. Então você está orando só perdendo tempo orando, porque não é a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a oração ela está atrelada com a obediência. Não adianta você estar orando e você não obedecer a Deus, não obedecer a sua palavra. É impossível, porque a Bíblia diz, aqueles que me obedecem terão o melhor dessa terra. Certo? Então é impossível. Se você ora e não acontece nada, pode ser porque você não está obedecendo a Deus. Mas eu não estou orando? Orar é só uma conversa. Mas e as outras coisas que você tem que obedecer? São tantas coisas que você tem que deixar, que você tem que fazer, que você tem que renunciar, que você tem que se colocar na posição, porque você está de um lado orando, mas e as outras coisas? Estão todas soltas, você precisa de começar a encaixar essas coisas no lugar da sua vida. Porque quando você encaixar as coisas no seu devido lugar, a oração começa a ser respondida. Então o segundo ponto é que a oração ela está condicionada à obediência. Não adianta orar e não obedecer, não vai acontecer nada. Agora, se você obedecer e orar, se prepara, porque o céu vai se rasgar ao seu favor. Certo? O terceiro ponto aqui, eu preciso de dividir ele. Existe o ponto da mulher e existe o ponto do homem, certo? Primeiro ponto, o ponto do homem, certo? Se o homem entristecer a sua mulher, está escrito na Bíblia, depois você vai caçar o versículo, porque isso não, aqui não é um estudo de versículos e capítulos. Mas se você procurar, você vai ver que a Bíblia ela vai dizer que se o homem entristecer a mulher, se o homem amargurar a mulher, se o homem fizer alguma coisa para a mulher, a sua oração não é respondida.
Então, se o homem fizer qualquer coisa que não deveria fazer, ele pode orar o tanto que for. A oração dele não é respondida, não chega ao céu. Deus não responde a oração dele, certo? E o outro ponto aqui é sobre a mulher. Se a mulher ela não cuida da sua casa e do seu esposo como tem que cuidar em todas as circunstâncias, e eu acho que você está me entendendo o que eu estou falando, né? Se a mulher ela não faz tudo que ela tem que fazer dentro da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, não adianta ela viver uma vida de oração. Por quê? Porque não vai ser respondida a oração dela. Ela tem que fazer o que ela foi chamada para poder fazer, uma ajudadora, não é escrava. Não. É uma ajudadora, certo? Então, se a mulher fizer a parte dela, se o homem fizer a parte dele, as orações serão respondidas. Você ora e nada acontece?